pessoal, meu nome é Hugo Campos, eu sou engenheiro mecânico natural de Patos de Minas, mas hoje eu moro aqui na República da Irlanda, que fica na União Europeia. Aqui eu trabalho como engenheiro mecânico, mais precisamente como designer de automação industrial, numa empresa chamada Newark Automation. E nos últimos dias, um dos equipamentos que eu projetei, esse que vocês estão vendo aqui atrás, foi condecorado com um troféu de melhor projeto mecânico do ano, competindo com todas as empresas da Irlanda e da Irlanda do Norte. E por esse motivo eu fui convidado pela Soul Patos para falar um pouquinho tanto sobre o meu prêmio, sobre o meu equipamento, sobre também como é a experiência de imigrar para um outro país. Então, desde adolescente eu sempre tive essa vontade de conhecer o exterior, né? A gente cresce vendo nos filmes, nas séries e isso sempre despertou o meu interesse. Algo que na maioria das vezes nunca passa de um sonho infantil, mas quanto mais eu crescia, mais essa vontade dentro de mim crescia e eu comecei a me preparar para isso. Quando eu cursei engenharia mecânica, quando eu optei por fazer um curso de inglês, por fazer outros cursos, por me especializar, tudo era eu me preparando para o momento que eu viria a alçar voos para outros lugares. Então, depois de eu conseguir estudar o máximo possível e de conquistar um pouquinho de experiência dentro do mercado de trabalho do próprio Brasil, eu decidi vir para a Irlanda. Eu escolhi a Irlanda por vários motivos. Dentro da União Europeia, ela tem o segundo maior PIB, ela também tem o segundo maior IDH, e dentre todos os países do mundo, ela figura no ranking como o segundo lugar mais seguro para se viver. Então, assim, teve vários motivos para eu viver aqui na Irlanda hoje. Além disso, a Irlanda é um país de língua inglesa, o que facilita bastante a comunicação, e é um país que possui uma política abrangente para a imigração legalizada, onde é possível obter visto de trabalho baseado em aptidões e qualificações profissionais. Quando eu cheguei na Irlanda, eu morava em Dublin. Dublin é a capital da República da Irlanda. É uma cidade que foi fundada no século IX como um assentamento viking aqui na ilha. Mas hoje em dia eu moro numa pequena cidade, essa cidade chama Virgínia, fica no condado de Cavan. Historicamente, essa região aqui onde eu estou era chamada de Ulster. O Ulster era um dos reinos gaélicos que existia aqui lá no período medieval. Durante muito tempo, a Irlanda ela foi dividida em uma luta entre vários reinos, compostos pelos gaélicos, os nativos que já viviam no país, e os invasores vikings. E posteriormente, já na Idade Moderna, os irlandeses também foram invadidos pelos britânicos, né, a Grã-Bretanha, Escócia, País de Gales, Inglaterra. E nessa época a Grã-Bretanha tomou conta, invadiu a Irlanda. Hoje em dia, no entanto, grande parte da ilha da Irlanda é uma nação independente, é a República da Irlanda, mas que você pode ver a todo instante nas ruas os resquícios das tradições gaélicas e vikings, tanto na arquitetura quanto em algumas músicas e algumas expressões idiomáticas, e você também pode ver a influência britânica. Fato é que uma parte da ilha, a parte norte, chamada de Irlanda do Norte, é um país que não é independente, é um país que faz parte da Grã-Bretanha, e enquanto a Irlanda é um país de maioria católica, que usa o euro como moeda e que faz parte da União Europeia, a Irlanda do Norte é um país que é dependente do parlamento britânico, usa a Libra como moeda e desde o Brexit em 2020 não faz mais parte da União Europeia. Então, numa mesma ilha, a gente tem essa divisão tanto geográfica quanto política e também cultural, já que a Irlanda do Norte ela é de maioria protestante e a República da Irlanda é de maioria católica, e isso já gerou inclusive guerras aqui na ilha durante a sua história. Eu entrei para a Newark Automation em julho de 2024. A Newark Automation é uma empresa especializada em criar soluções de automação personalizadas para as indústrias.
Hoje a gente cria máquinas para algumas das maiores companhias do mundo, tanto na área de saúde, alimentação, manufatura, dentre outras. Aqui no Alloc eu tenho a posição de líder de design mecânico. Isso é dentro da divisão de designer de automação. Isso significa que eu sou responsável por toda a parte aí de engenharia mecânica da empresa. A função desse setor é pegar os problemas que nossos clientes têm e criar uma solução personalizada e automatizada que solucione esse problema. Então, para isso eu vou usar robôs, sensores, pistões, motores e toda uma gama de tecnologia para criar formas mais seguras e eficientes de se produzir algo. Eu então faço todos os cálculos necessários e integro todas essas tecnologias em uma única solução, uma máquina, um equipamento, que então vai ser fabricado e vendido para os nossos clientes. Esse nome, New Alloc, é uma palavra do idioma original da Irlanda. Então, durante muito tempo, a Irlanda não falou inglês, ela falava gaélico. Só aí no período mais moderno, que com a invasão da Inglaterra, que a língua da Irlanda vai se tornar o inglês. Essa palavra New Alloc em gaélico significa inovação. E não, pessoal, nem os próprios irlandeses sabem o significado e nem muito menos pronunciar essa palavra. É sempre muito difícil quando eu tenho que falar o nome da minha empresa para os outros. Então, esse prêmio que a gente concorreu é um prêmio especializado para o setor de engenharia. E ele é organizado anualmente e qualquer empresa da Irlanda e da Irlanda do Norte pode participar. É basicamente o Oscar dos engenheiros. Nele existem diversas categorias para os mais diversos setores da indústria de engenharia e competindo contra um grande número de adversários, o meu projeto, o Exact Robot Packer, esse que está aqui atrás de mim, foi nomeado para ser um dos possíveis ganhadores na categoria de Projeto Mecânico do Ano. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que não só a gente ganhou o troféu dessa categoria, mas também fomos nomeados como um dos melhores projetos dentre todas as categorias que foram premiadas. O Exact Robot Packer ela é uma solução para automatizar a indústria de beneficiamento de ovos. De forma bem resumida, esse equipamento ele empacota bandejas de ovos. Sabe aquelas bandejas de ovos que vocês compram no supermercado com 12, 6 ou até 30 ovos? Então, basicamente o que essa máquina faz é, ela pega essas bandejas que vêm numa esteira e coloca essas bandejas dentro de uma caixa e vai empilhando essas bandejas dentro de uma caixa. E essa caixa, porventura, sai por uma rede de correias e é lacrada e enviada para ser transportada para os supermercados. Pode parecer simples, mas o desafio aqui está em lidar com centenas de tipos diferentes de bandejas de ovos, cada um com a quantidade e formato diferente, além de diversos tipos de caixas diferentes, pesos diferentes e com a precisão e delicadeza que é necessária para você transportar os ovos sem que eles se quebrem. Essa máquina aqui ela é capaz de beneficiar cerca de 2,5 milhões de ovos por turno de trabalho. Além disso, a máquina ela é cheia de sensores e câmeras que utilizam inteligência artificial para detectar ovos quebrados, bandejas danificadas ou que não possuem data de validade impressa. E ela então separa essas bandejas da linha de produção de forma automática e esse é o primeiro robô do tipo a ser produzido aqui na Irlanda e é um dos poucos no mundo a existir. Ele é fruto de meses de pesquisa, desenvolvimento e testes aqui da New Alloc Automation de todo o seu time. Eu diria que o que mais mudou foi o meu tempo. Se eu já estava ocupado antes, agora que eu estou tendo tempo para praticamente nada. A gente já tem mais alguns pedidos para outras unidades desse equipamento aqui. E além disso a gente não para, eu já estou trabalhando em outros 2 projetos diferentes para automação em outras empresas, uma na área de equipamentos médicos e outra na área de manufatura automotiva. Então o tempo não para, né? A gente precisa continuar trabalhando.
A cultura irlandesa, ela é bem diferente, mas ao mesmo tempo ela em alguns aspectos ela me lembra um pouco da cultura do povo mineiro. Assim como os mineiros, os irlandeses são um povo bastante sorridente, acolhedor, bem-humorado e que adoram uma cervejinha. No entanto, a gente vê o quão diferente as duas culturas são em coisas como segurança, por exemplo. Aqui na minha cidade, a gente anda tranquilamente na rua à noite sem se preocupar em ser assaltado ou em acontecer qualquer coisa de ruim. Existe um senso de comunidade muito forte em toda a Europa. E preocupações que a gente tem no Brasil simplesmente não fazem sentido aqui. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Um ponto negativo, por exemplo, é a culinária, que cá entre nós deixa um pouco a desejar. Me pego o tempo todo sonhando com um bom feijão tropeiro ou uma abóbora cabutiá com quiabo, né? Mas infelizmente é um pouco difícil conseguir isso aqui. O clima é outra coisa que é bem diferente. No verão, as máximas de temperatura aqui são 25 graus. E o sol ele vai só se pôr por volta de 10h30 da noite. Já no inverno é o contrário, as temperaturas são congelantes, muito frio. E o sol só vai dar as caras timidamente por volta entre 10 da manhã até 4 da tarde. 4 da tarde já vai estar escuro, já vai estar um breu. A cultura de trabalho também é algo que é muito diferente do Brasil. Aqui você sente que o seu trabalho é valorizado e isso é muito bacana. Eu cheguei na Anualc há pouco mais de um ano e já tive o prazer de ganhar esse prêmio e só obtive isso graças a toda a independência e todo o apoio que eu recebi aqui dessa empresa, dos meus chefes, e isso é algo muito interessante dentro da cultura aqui da Europa. Aqui você sente que o seu trabalho ele é valorizado, né? E não existe uma grande diferença também de salário entre, por exemplo, um engenheiro e um caixa de supermercado. Isso significa que toda a população ela consegue acesso aos mesmos recursos e participa da sociedade de forma muito mais igualitária. Na verdade, eu vou longe até mesmo a dizer que o fato de ter estudado inglês no Brasil foi o que me permitiu estar aqui hoje. A diferença entre você dominar o idioma local e imigrar sem saber dar bom dia e boa noite é gigantesca. Não adianta você ser um ótimo profissional e não conseguir se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, muita gente que vem para o exterior acaba se decepcionando e encontrando muita dificuldade. Hoje em dia eu olho para trás com muito carinho para aquele tempo que eu passei estudando na Speak Up, lá com o Edu e o Ricardo, pois eu noto que fez toda a diferença na minha atuação aqui na Europa. No futuro eu me vejo continuando aqui na Irlanda, trabalhando bastante e aproveitar também para estudar mais e me aperfeiçoar aqui na minha área. O prêmio que eu recebi esse mês ele foi uma comprovação dos meus esforços, mas ele também serviu para me lembrar de que eu ainda tenho muito mais espaço para crescer e aprender. Hoje a Irlanda é a minha casa e apesar de toda a saudade que eu tenho de Patos de Minas, eu estou muito feliz aqui. O primeiro conselho de todos é aprenda o idioma do país que você escolher emigrar. Gente, isso é essencial. Seja francês, inglês, espanhol, aprenda o idioma do local. Isso vai fazer toda a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. O segundo conselho é adquira uma boa formação ainda no Brasil. No Brasil a gente tem boas faculdades, boas escolas, a gente tem instituições como o Senai que fornecem aperfeiçoamento profissional gratuito. Faça cursos na sua área. Pesquise quais são as certificações que são aceitas no país que você está indo, quais são as habilidades que o mercado de trabalho de lá espera de um bom profissional. Pesquise se o país que você está indo, se
ele tem um sistema de visto de trabalho que abranja a sua profissão e quais que são os requisitos para você obter esse visto. Acredite em mim, hoje em dia a imigração ilegal não compensa. Com toda a tecnologia, é muito fácil para os países descobrirem imigrantes ilegais. E isso só traz problemas, que podem variar de multas até mesmo a prisão. Sem falar que imigrante ilegal não pode trabalhar de forma legal, não pode participar do sistema de saúde, tirar carteira de motorista ou mesmo viajar para conhecer outros países, porque se ele for, ele não consegue voltar depois. Isso deixa a pessoa muito vulnerável a sofrer todo tipo de abuso e transformar o que era para ser um sonho, né, de viver em outro país em um pesadelo terrível. Ter sucesso no exterior é possível, mas é algo que exige grande esforço, força de vontade e principalmente estudo. E ainda assim, eu só consegui estar aqui hoje pela graça de Deus, que me abençoou com ótimos amigos que me apoiam, tanto no Brasil quanto aqui na Irlanda, com uma família que me encoraja e me dá força para continuar, e uma empresa que me acolheu e me dá força para conseguir me aperfeiçoando cada vez mais na minha profissão. E é isso aí, gente. Essa é um pouco mais da minha experiência de imigrar e um pouco mais sobre a minha premiação. Agradeço muito ao Sou Patos pela oportunidade de fazer essa entrevista. Muito obrigado.